Me sinto muito honrada com esse convite, me sinto realmente privilegiada de estar aqui também, aprendendo com colegas da reumatologia. Aqui são meus conflitos de interesse. Certamente, a forma como eu desenvolvi essa fala não está à altura de um título tão bonito como foi proposto pela organização do evento. Reduzir o fosso entre a regulação e a prática médica numa situação caótica, como está lá a nossa Secretaria de Saúde, esse título acaba ficando pretensioso para o que nós fazemos lá, mas vamos ver. Para quem não me conhece, eu sou dermatologista, trabalho no Hospital Universitário de Brasília. Já estou, inclusive, com tempo de sobra de me aposentar, mas continuo lá, em parte por causa da psoríase, porque eu criei um ambulatório específico de psoríase há 22 anos atrás e que acolhe muitos pacientes de outros serviços que são encaminhados para nós. Então, nós montamos uma estrutura lá que é razoável, mais as custas de trabalho voluntário de colegas. Nós temos até assistentes sociais e psicólogos que nos acolhem, assim como pacientes também voluntários que nos ajudam. Nesse ambulatório, no momento, nós temos no registro ativo 602 pacientes e em uso de biológicos 84. Esse ambulatório funciona quinta-feira de manhã, a média de atendimento é de 25 pacientes, claro que eu atendo junto com os residentes, e ele cresceu tanto que a partir de um determinado momento, quando nós já estávamos usando terapia biológica, nós fomos obrigados a abrir um segundo ambulatório para particularizar os pacientes que exigem um tratamento mais diferenciado e aqueles que estão em estudo. Como vocês viram, pela porcentagem de pacientes que nós incluímos em biológicos, nós procuramos ser o mais éticos possível obedecendo o algoritmo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em que nós realmente tentamos primeiro as terapias convencionais, a fototerapia. Lá no nosso serviço nós temos uma estrutura de fototerapia que funciona razoavelmente bem. Então, é o fim da linha, os biológicos para nós. Não se preocupem que eu não vou dar aula de psoríase para vocês, mas eu trouxe só uns 4 exemplos para mostrar o perfil dos nossos pacientes. Lá nós não atendemos pacientes portadores de forma leve, talvez 5% só sejam de forma leve. 90% a 95% são portadores de forma moderadas e graves, como esses. Vocês vejam aqui que esses pacientes não têm artrite, são pacientes com eritrodermia, pacientes que estão totalmente alijados da sociedade. Esses outros também, o paciente esse do lado, esse homem, ele chegou a ser hospitalizado, a partir de um foco cético ele evoluiu para uma infecção generalizada. Enfim, essas situações é o dia a dia nosso. E o que nos dá muita tristeza é nós entendermos que os membros da Conitec, os reguladores, as autoridades sanitárias não entendem que a psoríase só cutânea é grave. Psoríase grave, como vocês sabem, para eles é a que tem artrite, mesmo que seja só um dedinho, só uma dactilite. E esses pacientes que estão totalmente, inclusive em desvantagem no mercado de trabalho e sendo um problema para a saúde e para a sociedade, não são considerados como dignos de receberem oficialmente medicações biológicas. Esse paciente aqui foi aquela virada que deve ter acontecido também na reumatologia, quando o paciente recebeu infliximab. Esse foi o nosso primeiro paciente. Esse, por acaso, tinha também artrite. Então, é aquela resposta dramática, rápida aqui, a artrite também com 6 semanas já resolvida.
Então, por sorte nossa, nos últimos 12 anos, a Secretaria de Saúde, ela houve por bem, já que não era oficializado a doação de biológicos para pacientes de psoríase, então eles acharam que era economicamente mais adequado criar um subterfúgio, que foi essa AEPAC, para abrir a possibilidade de autorizar. Então, os pacientes do Distrito Federal, até 2015, início de 2016, recebiam normalmente a medicação, embora por vias oficiosas, a partir dessa portaria que foi criada. Então, nós não encaminhávamos nossos pacientes para a defensoria, para a judicialização, nada disso. A rotina nossa é de encaminhar os pacientes do Distrito Federal para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde ela designa um coordenador. Existe o coordenador da reumatologia, existe o coordenador da dermatologia. Então, no final de dezembro, a saúde no Distrito Federal piorou consideravelmente, entrou em crise, falta de verba total, e o infliximab começou a faltar. No final do ano, no calar da noite, nas vésperas do Natal, nós fomos informados que a Secretaria de Saúde comprou Rencima, um grande volume de Rencima, e passou a disponibilizar para os pacientes. Não houve comunicação aos médicos prescritores, não houve comunicação aos pacientes. E, além disso, um problema adicional que eu acho que até o próprio laboratório foi pego de surpresa. Talvez eles não acreditassem que uma Secretaria de Saúde tão sucateada como era a nossa fosse comprar um volume tão grande desse biosimilar. Então, não havia previsão de kits para os pacientes. Muitos pacientes faziam aplicação em clínicas de infusão. Essas clínicas de infusão, logicamente, se recusaram a continuar patrocinando essa infusão, já que o laboratório era outro, e o nosso hospital momentaneamente passou por uma crise de sobrecarga, porque nós temos não uma sala de infusão adequada, mas temos um leito-dia, e que os nossos pacientes, a maioria, fazem infusão lá, mas alguns tiveram que migrar das clínicas de infusão. Isso aqui não é nenhuma crítica ao laboratório, mas é o nível de falta de planejamento, de não ter sido idealizado uma estratégia de troca da medicação foi tal, e o nível também de organização, certamente, do controle de estoque lá na farmácia, de tal maneira inadequado, que eles tinham o estoque lá de kits do laboratório anterior. Quer dizer, não era para ter, se esse estoque de kits está lá, é porque muitos pacientes do antigo infliximab, do Remicade, provavelmente não receberam na quantia adequada. E vocês vejam, então, esse paradoxo. O paciente vai lá, recebe o kit de um e a medicação de outra indústria. A crítica maior minha aqui é a gestão da Secretaria de Saúde. Então, nossa estatística não é tão grande. Nós temos 38 pacientes atualmente que usavam Remicade do laboratório Janssen e que foram automaticamente todos transferidos para o Rencima. Tem também um outro serviço em Brasília, que é de uma ex-residente nossa e que também montou um ambulatório só de psoríase, a doutora Letícia, no Hospital Regional da Asa Norte, e ela também tem 17 pacientes que também migraram para o Rencima, sendo que alguns continuaram com o Remicade porque preenchiam também critérios de artrite e assim ficaram. Resolvemos, então, fazer um cadastro especial para esses nossos pacientes, tentar fazer uma farmacovigilância,
Então, o resultado que eu mostro para vocês é esse. Dos 38 pacientes, na realidade, não tivemos nenhuma perda de eficácia, não tivemos nenhum evento adverso diferente. Mas aconteceram 2 reações infusionais que nós estamos um pouco preocupados pelo curto período de tempo. A primeira paciente já estava na 14ª infusão, ela tem vieses de interpretação, porque ela ficou algum tempo sem tomar medicação, e a gente sabe que quando o paciente fica algum tempo livre da medicação e vai reiniciar, ele pode ter um risco aumentado de reação infusional. Essa segunda paciente foi uma que na segunda dose, que a primeira foi com Remicade, a segunda com o Renzima, fez também uma reação anafilactória. E no outro hospital não houve nenhum evento adverso. Então, a nossa estatística singela é essa aí. Isso aqui eu nem vou falar porque já foi mais do que discutido, mas o que eu queria dizer é que a dermatologia também está atenta a isso. Embora não exista no momento na sociedade oficialmente um grupo de trabalho sobre biosimilares, o Dr. Paulo Dani do Rio, que aqui está, junto com a doutora Cláudia Maia, eles estão envolvidos com o tema, eles são os interlocutores da sociedade para questões de gestão junto ao Ministério da Saúde e também agora de entenderem melhor e participarem melhor dessa possível troca oficialmente. Mas existe também um órgão que é o International Psoriasis Council, que é um órgão internacional, é composto só por dermatologistas renomados, do qual eu orgulhosamente fui convidada para fazer parte como membro, e tem mais 2 colegas no Brasil, o Dr. Ricardo Romit, da USP, aqui de São Paulo, e o Dr. André Carvalho, de Porto Alegre. Então, foi criado dentro desse IPC um grupo de trabalho só com biosimilares, com essas propostas aí, de atualizar, informar, delinear a situação, definir a posição, e isso, esse grupo já está conseguindo produzir estudos interessantes. Esse aí foi publicado no British Journal o ano passado, sempre com essa ideia. Esse artigo aqui também é do grupo do British Journal, eu coloquei em vermelho aí os colegas brasileiros que são também autores do trabalho. E achei também esse artigo, que é interessante, que vocês todos devem conhecer, né, que são as recomendações feitas pelas 3 sociedades que usam os biológicos em doenças inflamatórias. E para terminar, então, eu queria dizer, relembrando, realçando, biosimilares estão sendo adicionados à lista de agentes biológicos para tratar a doença psoriásica e outras doenças inflamatórias em diferentes países. Claro que por tudo que foi dito e por tudo que nós sabemos, a questão principal é menos custo, possibilitando mais acesso, mas isso aqui em vermelho são palavras minhas. A segurança do paciente não pode ser comprometida para facilitar o maior acesso a terapias biosimilares custo-efetivas. E as minhas considerações finais são essas, de que o médico especialista tem que ser notificado. O paciente deve ser informado. Inclusive, a gente sabe de países em que o paciente é obrigado a assinar um termo de consentimento quando vai fazer a troca. A substituição de um biológico deve ter prescrição médica e não pode ser vinda da farmácia, da farmacêutica responsável, como aconteceu em Brasília. E, além disso, tudo que tem sido comentado aqui hoje, a farmacovigilância mandatória e a discussão sobre indicações extrapoladas, intercambiabilidade e imunogenicidade com agências deve seguir. Muito obrigada.